Boa tarde, colegas da rede. Hoje, terça-feira, é o dia da gente falar do nosso fechamento, tanto de vendas quanto de pós-vendas. Na verdade, esse vídeo deveria ter saído ontem, como a gente havia prometido, o terceiro dia útil, mas tem assuntos mais importantes, como vocês viram ontem, a questão do Rio Grande do Sul, uma questão completamente fora de qualquer parâmetro, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Então, ontem acabou saindo esse vídeo muito mais importante do Mauro e hoje a gente faz os fechamentos. Vamos acompanhar comigo na tela o fechamento de vendas. Começando falando do emplacamento e market share total de abril de 24 versus abril de 23, importante destacar que no ano passado, em 23, tivemos somente 18 dias úteis, então é por isso que vocês estão vendo uma indústria muito menor do que a indústria agora de abril de 24, onde teve 22 dias úteis. Então a quantidade de dias úteis ela influencia muito o volume e é isso que a gente está vendo agora. Uma indústria que bateu quase 208 mil unidades, um volume bem agressivo, quase 10 mil carros além do que a fábrica tinha projetado, um crescimento de 56 mil carros, quase 37% de crescimento, sem considerar dias úteis, fazendo simplesmente uma conta linear. A Volkswagen cresce bastante nesse mesmo cenário, cresce 55%, quase 33.500 carros emplacados e em termos de participação de mercado fecha no segundo lugar com um crescimento de 1,9 pontos percentuais de share. A gente vê aí o balanço de todas as outras marcas e vê ali a BYD já aparecendo no ranking em 10º lugar com um crescimento bem expressivo, por conta que no ano passado não tinha assim tanto volume, o volume começou a partir do segundo semestre. E a gente vai ver agora da onde está vindo esse crescimento, tanto da indústria quanto da Volkswagen, que é o chart que está agora na tela, que é o do varejo. Uma indústria de quase 109 mil unidades cresceu 42,5%, ou seja, o varejo cresceu mais do que a indústria total, que cresceu só 37%. A Volkswagen nesse cenário tem um cenário um pouco diferente do que está acontecendo ali na indústria total. Cresce 20%, cresce 2 mil unidades versus o ano passado e com isso fecha com 11,2% de participação de mercado. A gente percebe que todas as marcas, ali pelo menos as 4 ou 5 primeiras marcas perdem participação de mercado versus o mesmo período do ano anterior, mas a Volkswagen aqui continua em terceiro lugar com 11,2% de share, que é o nosso foco e as nossas grandes discussões para fortalecimento do varejo. E vocês conseguem ver aí todas as demais marcas. E aqui sim, vendas diretas. A indústria cresce menos, varejo cresceu 42%, a indústria de venda direta cresceu 31,7%, quase 24 mil unidades a mais, e o grande crescimento da Volkswagen vem todo daqui, cresce 80%, então versus o ano passado, quase 10 mil unidades, e aí fecha na segunda colocação com um crescimento de 6,3 pontos percentuais de participação de mercado, fechando com 21,5%. É a marca que mais cresce, mas é a marca que mais cresce no segmento de vendas diretas. Aqui é aquele gráfico que a gente sempre mostra como é que foi a indústria e também a Volkswagen nesse balanço entre varejo e vendas diretas. A gente percebe que em abril a indústria afunilou um pouquinho mais, o varejo e vendas diretas ficaram mais próximos, 52 para varejo e 48 para vendas diretas. E a Volkswagen está um cenário um pouco diferente, aumentou um pouco mais a distância entre o varejo e venda direta, 36% de varejo contra 64% de venda direta, e no gráfico à sua direita vocês vão ver o acumulado desde 2018 até 2024, o acumulado de janeiro a abril. Como é que está esse cenário? A Volkswagen tem um cenário diferente daquilo que acontece na indústria. E aí o que acontece aí no chão de loja, que aconteceu no varejo, na baixa de AK, no atacado no mês de abril. Tivemos um varejo de 12.200 unidades, 2.300 unidades para falar melhor, com 22 dias úteis. É um varejo que, se comparado à quantidade de dias úteis do mês passado, março, que teve 20 dias úteis, é um varejo que em dias úteis vendeu menos, vendeu 6,4%, lógico, considerando dias úteis, e vocês conseguem ver na tela todas as demais regiões. Fazendo simplesmente linear, sem considerar dias úteis, o varejo desse mês de abril foi 3% melhor do que o varejo de março. E vocês conseguem ver
todo o detalhe na tela. Com o atacado de 11.600, 11.700 unidades, o estoque da rede fechou ali praticamente em 15 mil carros, uma redução de aproximadamente 500 unidades, quase 600 unidades do estoque da rede, e com isso a rede fecha ali próximo de 37 dias de estoque, considerando o varejo de abril como base, ou seja, um volume de estoque mais ajustado do que aquilo que a gente acompanhou no ano passado. E na parte em azul, o varejo de 2023, então vocês conseguem verificar como é que foi o varejo de 2023 versus o varejo de 2024 de abril, com um crescimento de 11,2%, e vocês conseguem ver todas as demais regiões. Então, para fechar agora, falando um pouco das perspectivas para o mês de maio. Como vocês viram, uma indústria projetada de 190 mil carros, muito próximo da indústria que a gente viu agora no mês de abril, e o nosso foco e alguns pontos de atenção que a gente entende importante para que a rede possa verificar. A questão da disponibilidade. Importante que o concessionário analise bem a sua carteira, veja todos os modelos e a disponibilidade do atacado para esse mês. A gente está vendo ali que ela pode estar uma disponibilidade justa, então é importante que você analise bem a sua carteira, faça uma análise bastante criteriosa dela, para você ter a quantidade de carro certinha aí no seu estoque. E falando do varejo, uma atenção especial que a gente vai ter aqui as T-Cross, por conta da transição para o novo modelo que daqui a pouco está chegando. Então, alguns carros vão ter uma performance melhor, como a 200 TSI, que teve um bônus adicional, uma discussão que a rede trouxe para a gente, o comitê reforçou e a fábrica atendeu. E a gente também está acompanhando de perto essa transição, principalmente ali no T-Cross Highline, e vamos ver como é que vai o desempenho desse carro. Se precisando, a gente precisa acionar a montadora para ter um pouco mais de ações de vendas. Verificar também a disponibilidade de TAUs, parece que daqui a pouco, uma semana ou 10 dias, a gente já vai ter uma disponibilidade melhor do produto, o IBAMA está liberando as nacionalizações, então isso também deve ajudar. E também o Polo, principalmente aqueles carros ali do meio da oferta, então o MPI, o TSI e o Comfortline tem ações de varejo adicionais. É importante que vocês façam uma gestão da carteira e também acelerem o varejo desses modelos. A gente tem novidades para vir aí na sequência a respeito de Polo, então é importante que a rede consiga trabalhar isso de forma bem rápida. E para fechar, já falei de TAUs, mas vale a pena, a gente também está trabalhando junto na fábrica para ver a questão do TAUs Comfortline, se a gente consegue uma ação adicional, ou seja, existem outros modelos também aqui no nosso radar, mas esses são só alguns para que a rede possa ficar ligada e traçar a melhor estratégia. Agora vai vir o fechamento de pós-vendas com o Merula e também depois vai o Rede em Foco, que é o resumo de tudo que a gente gravou, falou, comunicou aqui na associação no mês de março. Ok? Esse era o vídeo de hoje, o nosso fechamento. Um abraço e até amanhã. Colegas da rede, vamos falar agora um pouco do fechamento de pós-venda mês de abril. Acompanhem comigo na tela. Como podem verificar, o mês de abril não se mostra um mês tão bom em performance. Ou seja, somente a região 1 e região 3 atingiram acima do 100% do objetivo. Região 2, 4, 5 e 6 performaram abaixo do objetivo, fazendo com que o fechamento geral Brasil ficasse em 89,4. Logo abaixo colocamos 2 quadros destacados de peças e de acessórios, para que os senhores possam ver o que colaborou e o que não colaborou para o fechamento do objetivo por região. Quando falamos do objetivo acumulado versus o realizado acumulado, nós temos a região 1, 2 e 3 performando dentro do trend planejado para o atingimento total do objetivo anual. Região 4, 5 e 6 está abaixo desse trend, performando um total geral Brasil em 96,3. Quando falamos do valor absoluto do atingimento dos objetivos, abrimos um quadro região por região. Portanto, os senhores podem verificar que na região 1, de um total de 16 grupos, 25% não performa, 75% performa.
Região 2, de um total de 37 grupos, 64,9 não faz o atingimento absoluto e 35,1 atinge o objetivo absoluto. Região 3, de um total de 48 grupos, 52,1% não performa, 47,9% performance em valor absoluto. Região 4, 69,4% não performa, 30,6% performa. Região 5, 85% não performa no atingimento do valor absoluto e 15% performa. Região 6, 78% do total de 38 grupos não performa no valor absoluto e 21,1% performa. Ou seja, de um total de 228 grupos, 151 grupos não performam no valor absoluto, ou seja, 66,2%, contra 33,8% performando. Quando falamos na escala de bonificação, também abrimos um quadro por região e um quadro geral, para que os senhores tenham a ideia também de região a região, quantos grupos performam na escala de bonificação e quantos grupos não atingem o mínimo necessário, que é o 90%, para entrar na escala de bonificação, que se inicia em 4% até 7%. Ou seja, região 1, de um total de 16 grupos, 3 grupos não performam, 13 sim. Região 2, de 37 grupos, 17 não performam, 20 sim. Região 3, de um total de 48 grupos, 12 grupos performance 0 em bonificação e 36 grupos performando de 4% a 7%. Região 4, 27 grupos não performam, de um total de 49 grupos, e 22 grupos performam na escala de bonificação. Região 5, de um total de 40 grupos, 26 não performam, 14 performam. E a região 6, de um total de 38 grupos, 27 não performam, ou seja, bonificação 0, contra 11 que performam na escala de bonificação de 4 a 7. Ou seja, senhores, de um total de 228 grupos, 112 grupos não performam, ou seja, 49% do total não performam em bonificação, e 116 grupos performam, ou seja, 51% do total de grupos. Estas são as informações, senhores, e gostaria, como último recado, de deixar registrado que precisamos que toda a rede esteja engajada na transmissão dos dados do autosservice. Por favor, entrem em contato com o vosso regional e verifiquem, é uma autorização simples para a captação de dados através do autosservice. Novamente, deixo um alerta que precisamos dessas informações de 100% da rede, ou seja, temos que ter 100% da rede engajada nesse movimento, para que possamos extrair os dados de varejo, que será parte integrante da nossa nova política de peças e acessórios para o PAC de 25. Sem essas informações, não poderemos fazer a alteração tão esperada pela rede. Por favor, nos ajudem a finalizar esse processo. Obrigado e até amanhã.